Irmão, Pai do Senhor Jesus, abra a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 37. O Senhor está falando conosco nessa noite. Essa é noite de vida, essa é noite de restauração, é noite de renovação, é noite de algo novo para as nossas vidas, amém? Ouça a voz de Deus. Ezequiel 37, versículo 1. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar em redor deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Fecha os teus olhos aí, ore comigo, querido. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite tão especial, adorando, invocando o nome do Senhor. Já sentimos a presença poderosa do Espírito Santo em nossa vida, Senhor. E nós queremos ouvir esta palavra tão poderosa e gloriosa. Fala conosco por intermédio do Santo Espírito. Revela, Pai, a Tua vontade sobre a nossa casa, a nossa vida, sobre o nosso espírito nessa noite, pois somos dependentes e somos famintos pelo Senhor, famintos pela Tua palavra, desejosos por Ti. Reconhecemos o quanto somos necessitados do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, fala, pois estamos ouvindo, em nome de Jesus. Aleluias. O Senhor nessa noite, querido, Ele quer colocar algumas coisas nos lugares. Ele quer colocar algumas coisas nos lugares na sua vida. Ele quer mexer em algumas áreas da sua vida. Ele quer mudar algumas coisas. Ele quer reposicionar algumas coisas na sua casa, no seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, no lugar onde Ele fala, onde o Espírito Santo fala. O Senhor me trouxe a esse texto tão poderoso de Ezequiel 37, um texto muito conhecido de nós como igreja. Fala que um dia Deus chama o profeta Ezequiel e o leva a um vale. Não é um monte, é um vale. O vale é lá embaixo, é no fundo. Deus leva Ezequiel em espírito para esse vale. Há um propósito nessa palavra nessa noite. Dentro do seu vale, Deus vai te restaurar nessa noite. Dentro da sua dor, Deus vai te restaurar nessa noite. Dentro da tua crise, Deus vai te restaurar nessa noite. Deus chama Ezequiel, leva Ezequiel em espírito para esse vale, e algo poderoso vai acontecer ali. Deixa eu falar para você, irmão. Havia um monte de ossos mortos, secos, sequíssimos naquele lugar. Aqueles ossos um dia foi um exército e grande em extremo. Eram pessoas que viveram, que tiveram comunhão com Deus, que tiveram uma vida espiritual, que viveram sobre a terra, mas um dia morreram.
Um dia se perderam e se tornaram ossos secos, abandonados, perdidos, num vale que ninguém valorizava mais. O tempo passou e os ossos se secaram e ficaram sequíssimos, como diz a palavra de Deus. Aí Deus chama um homem, Deus chama um profeta e o leva nesse lugar. Deus leva o profeta no cemitério, irmão. Um cemitério cheio de ossos mortos, onde havia um exército morto. Possivelmente o exército de Israel, possivelmente o povo de Deus que no passado servia a Deus, mas que por desobediência na sua vida com Deus, pereceu, morreu, porque abandonou a vida com Deus e estava naquele vale de crise, de morte, de derrota, de desolação. Mas Deus chama um homem e leva ele lá naquele lugar e mostra para ele aquele ambiente, mostra um ambiente da morte, mostra o ambiente da dúvida, mostra o ambiente da crise. E é isso que Deus está falando com você nessa noite. Ele quer que você nessa noite olhe pela última vez esse ambiente de crise. Ele quer que você olhe nessa noite pela última vez esse momento de dor. Que você olhe nessa noite pela última vez esse lugar de morte. Porque uma obra Ele está fazendo nesse lugar, nessa noite, na sua vida. Ezequiel presenciou na sua visão espiritual o que era antes, o que estava acontecendo naquela hora e o que aconteceria depois. Deus deu a ele a visão de que aquele exército que estava ali, aqueles ossos que estavam ali, era um exército grande e extremo de pessoas que já viveram, pessoas que já experimentaram Deus, a vida em Deus, o propósito de Deus, mas um dia morreram, estavam ali secos, sequíssimos, sem propósito. Vida sem propósito, vida de morte e derrota, vida sem propósito. A vida antes, durante e depois. Ezequiel vai para o vale e contempla a morte. Pode ser que nesses dias, nesse tempo, você tenha contemplado derrota, morte, tristeza, escassez, vida infrutífera. Mas como eu disse nessa noite, Ezequiel presenciou a vida antes. A vida antes daquele vale era a vida com Deus. A vida com Deus. Um dia eles tinham vida, e era uma vida com Deus, viviam, mas eles morreram. E Ezequiel estava contemplando o momento durante, naquele momento, e era a vida sem Deus. Mas um pouquinho para frente ele contemplaria a restauração, o novo propósito de Deus. Então ele contemplou o antes, durante e o depois. Deus o fez ver que algo novo estava acontecendo. E Deus vai fazer você ver nessa noite que algo novo está acontecendo da parte dele sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aleluias. Preste atenção, irmão. Nada acontece se não for por esta palavra. Nada acontece na minha vida e na sua vida se não for por esta palavra. Se não for pela palavra de Deus que é vida, se não for pelo propósito de Deus que é vida, nada vai acontecer em nossas vidas. Eu e você temos necessidades da palavra. Necessidade porque a vida vem para mim, vem para eu e você por causa da palavra. Ezequiel estava intimamente ligado com Deus, ligado com a palavra, ligado com a unção, com a vida de Deus. Quando ele vai ao monte, irmão, salta algumas palavras aqui. A Bíblia diz, nós lemos lá, Ezequiel 37, a partir do versículo 1, que a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor fala da esperança, da salvação. E eu já quero dizer para você nessa noite que a mão do Senhor está aqui. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre a sua casa. Deus disse a mão do Senhor, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor estava sobre ele, ou seja, a esperança, a salvação estava sobre ele. Eu vejo aqui a mão do Senhor, eu vejo o profeta. E quem é o profeta? O Ezequiel. Quem é o Ezequiel aqui diante de Deus? Ele é o agente do milagre. Ele é o fator de Deus, irmão. Ele é a obra de Deus. Ele é aquele por quem Deus vai fazer a obra.
E eu quero dizer nessa noite, essa pessoa é você, porque em Deus está fazendo a obra. Eu vejo aqui a mão do Senhor, eu vejo o profeta, eu vejo um vale. O vale é a crise. O vale é a crise. Quando você olha para o vale, você vê a crise, ossos secos. Mas existe a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor representa o poder de Deus diante do vale de crise. A palavra do Senhor. E não só a palavra do Senhor, nós olhamos também no vale e vemos os ossos. O que são os ossos, irmão? É a situação de derrota, é a situação dentro da crise, é a situação de impossíveis, é a situação de limitação, é a situação de incapacidade. Quando eu olho para o vale, eu vejo os ossos secos, sequíssimos, eu não vejo vida, eu só vejo morte. E era o que Ezequiel estava vendo naquele momento. Preste atenção, o que Deus vai fazer aqui nessa noite, querido, Ele vai contar com a sua fé. Nessa noite, o Senhor vai fazer algumas perguntas para mim e para você. Está fazendo algumas perguntas para mim e para você. Depende da sua fé, da minha fé, da nossa resposta, para que isso aconteça nessa noite. Ezequiel foi levado para o vale, e ele começou a andar naquele vale. Ele começou a rodear aquele vale, e ele contemplava ossos sequíssimos. E o que é isso, irmão? Por que Deus fez isso? Por que Deus levou um homem de Deus para um vale, para olhar osso seco? Que objetivo tem nisso? Que obra é essa? Para que isso? Qual que é o fundamento disso? É para identificar quais são as possibilidades e as impossibilidades. E Deus está falando para você nessa noite, Ele está fazendo você identificar as possibilidades que estão diante de você e as impossibilidades. Quando Ezequiel olha para o vale, ele só vê osso seco, irmão. Não existe possibilidades, só existe impossibilidades. E você entrou aqui nessa noite diante de impossibilidades, e existe uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, e ela não voltará vazia. A resposta de Deus para o seu coração. Ezequiel contemplou as impossibilidades, e talvez veio na mente dele: por que morreu? Qual foi o motivo disso? Por que está assim? Por que essa crise? E talvez você perguntou nesse dia ou nessa semana: por que eu estou passando por isso? Por que tanta situação de crise na minha casa? Por que essa prova? Por que essa luta? Por que essa derrota? Ezequiel possivelmente estava perguntando no seu interior, e ao mesmo tempo ele estava encarando o problema. Irmão, irmã, não fuja do problema, não fuja da sua crise, não fuja do seu problema, não pegue atalhos. Não pegue atalhos, confie no Senhor, que Ele está aqui nessa noite para operar este milagre na sua casa. Ezequiel estava contemplando. Irmão, olha o que Jó disse, Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrados. Eu sei que tudo podes. Eu não posso, mas Deus pode. Agora Deus vem em Ezequiel e diz assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Pode acontecer alguma coisa? Pode mudar alguma coisa? É possível que essa situação mude? Deus está perguntando para você nessa noite. Olha para a situação da sua vida. Deus está perguntando para você nessa noite: é possível que isso possa mudar? É possível que isso possa mudar? Aí você pensa dentro de você e diz: não pode mudar, isso é impossível. Isso é impossível. Um homem de fé respondeu assim: tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Irmão, sabe quando você olha para a crise, você fala assim: é impossível acontecer alguma coisa de mudança nesse cenário. É impossível esse osso seco de tantos anos. É impossível essa situação de derrota de tantos anos mudar. Mas deixa eu falar para você, Deus está falando nessa noite que o que é impossível para você é totalmente possível para Ele. É totalmente possível para a glória de Deus. Eu não posso desprezar a pergunta de Deus. Tem gente que às vezes zomba do que Deus está perguntando. Será que é possível mudar? Será que Deus não sabe que é possível mudar? Mas Deus está esperando uma resposta de fé, irmão. Está esperando uma resposta de fé, minha e sua. Aí você ouve a pergunta de Deus e olha para os ossos secos.
fala, impossibilidade tamanha. Mas existe uma voz falando nessa noite sobre o meu e o seu coração, a voz do Senhor. Mas são inúmeros os ossos, são sequíssimos, a dificuldade é tremenda. Mas há uma voz falando comigo e com você nessa noite, é a voz de Deus. Aleluias. Deus estava mostrando o cenário de crise, o cenário de derrota para Ezequiel. Irmão, só tem osso seco, só tem vale, só tem crise para quem deixou de viver com Deus faz tempo. Só está no vale de derrota, só está no vale de sequidão, só está no vale de crise quem deixou de viver com Deus há muito tempo. O que o salmista Davi disse? O pastorzinho de Israel: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aonde que Davi está falando? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não sou osso seco. Irmão, você não é osso seco. Nós temos um pastor sobre a nossa vida, nós temos um Deus sobre a nossa vida, temos um Pai sobre a nossa vida. E mesmo que ainda eu e você passemos pelo vale da sombra e da morte, lá Ele estará conosco. Aleluias. Mas muitos estão no vale, sim, porque deixaram a palavra de Deus, sim, porque deixaram o concerto com Deus, deixaram a aliança com Deus, se tornaram um osso seco que não serve para mais nada, a não ser para ser desprezado em um vale esquecido. Por isso eu e você só temos vida verdadeira, irmão, diante da palavra. Fora da palavra nós estamos perdidos, fora da palavra que é o poder, estamos perdidos. Quando nós confiamos na força do braço, irmão, hoje, no momento que nós vivemos, de tanto autoajuda, diz assim, não, confie em você. Livros de autoajuda, irmão, você encontra aos números nas prateleiras, dizendo para você ter autoconfiança, de você confiar no seu coração, de você confiar na força do seu braço, de você ser uma pessoa firme, forte, confiante. Muitas coisas dessas são boas, mas acima de tudo isso eu preciso confiar no Senhor, depositar a minha confiança no Senhor, porque a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Eu preciso colocar a minha confiança no Senhor e na sua palavra, não é na força da minha convicção. E eu preciso ouvir aquilo que Deus está falando. Romanos 10, 17, Paulo escreve aos Romanos e diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ezequiel estava ouvindo o que, irmão? Estava assistindo as novelas das 8? Estava assistindo o Big Brother da vida? Ezequiel estava ouvindo a palavra de Deus, irmão, num vale de osso seco, terrível. E Deus disse, ó, vem cá, deixa eu falar para você, meu filho, dá uma olhadinha na situação. Dá uma olhadinha na situação ao redor de você. Tem como mudar isso aí? Deus está perguntando para você nessa noite. Olha ao redor da sua vida, olha ao redor da sua casa, olha ao redor das suas circunstâncias. Tem como mudar isso aí? Deus está esperando uma resposta minha e sua, irmão. Aí Ezequiel disse, tem, Senhor, tem, mas isso aí é contigo, não é comigo. Tu sabe, Senhor, tu sabe. Aí Deus vai dizer assim para Ezequiel, então faz o seguinte, filho do homem, profetiza, porque se você não profetizar, nada vai acontecer. Não adianta, irmão, eu e você ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, virmos a igreja, virmos culto após culto, ouvirmos pregações, ouvirmos louvores, se nós não ativarmos a palavra, se nós não dermos uma resposta à palavra de Deus. Deus disse, então Ezequiel, então tudo bem, então faz o seguinte, a partir de agora você vai profetizar, a partir de agora você vai declarar, a partir de agora você vai externar a sua fé. Você não vai ficar só no campo da crença, eu creio, não. Você vai declarar com a sua boca a sua fé nessa noite. Aleluias. Você vai olhar para essa impossibilidade, você vai olhar para essa crise nessa noite e vai declarar, aleluias, a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor que vai mudar a sua vida, a palavra do Senhor que vai mudar a sua casa, a palavra do Senhor que vai mudar a sua circunstância. Profetiza, declara a vida sobre a morte nessa noite. Deus estava dizendo a Ezequiel: profetiza sobre estes ossos. Irmão, que loucura é essa? Deus leva o camarada lá para o vale, um lugar escuro, terrível de morte, e diz assim: profetiza para esse osso aí, ó. Profetiza para aquele osso ali, ó. Está doido? Está falando com o morto? Está falando com o osso seco? Irmão, as coisas de Deus para a gente é loucura mesmo. É loucura. Mas elas acontecem por causa da glória de Deus. Deus é especialista em trabalhar no impossível. Aleluias. Você está olhando, irmão, para a situação da sua vida, crise. Você está olhando para a crise, para o vale, olhando para os ossos secos. Deus está olhando para um exército de pé. Deus está olhando, aleluias, para a cura que está a se manifestar nessa noite sobre a sua vida. Enquanto você está olhando para a crise, para a dor, identificando as circunstâncias, Deus já está olhando você do outro lado, vencedor, de cabeça erguida, caminhando em vitória na presença dEle. Ezequiel estava diante dos ossos secos, e Deus disse: diz para eles, Ezequiel, e presta atenção, Deus disse assim: quando você declarar, quando você profetizar, vai acontecer algumas coisas. Deus disse: quando você profetizar, quando você externar a sua fé mediante a palavra, vai acontecer algumas coisas. Deus disse: eu farei entrar neles o Espírito. É Deus quem vai fazer, irmão. Ele disse: eu farei entrar neles o Espírito, porém nervos sobre vós. Ele disse: farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós. Ezequiel começou a profetizar sobre os ossos. E quando Ezequiel começou a falar da palavra de Deus, sabe o que aconteceu, irmão? Um ruído naquele vale. Era um silêncio total. Sabe lugar de crise, irmão? Sabe lugar de enfermidade, lugar de dor, de pranto? Silêncio. Está tudo quieto, tristeza, mágoa, lamúria, lamentação. Mas Ezequiel começa a profetizar, começa a falar a palavra, começa a declarar a fé, começa a falar pela voz de Deus. O que vai acontecer, irmão? Houve-se um ruído ao longe, começou a acontecer alguma coisa. A palavra de Deus está sendo liberada, começou a acontecer alguma coisa. O silêncio da morte está dando um ruído de vida. O silêncio da morte está saindo, está começando a acontecer alguma coisa. Um ruído é ouvido naquele vale, e a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, fez-se um reboliço. O que é o reboliço, irmão? Primeiro ouve-se um ruído, está começando, as coisas estão começando a se mexerem. Deus está começando a mexer, e é isso que Ele está fazendo nessa noite na sua vida. Ele está começando a mexer esses lugares que estão parados. Ele está começando a mexer esse lugar de crise, de dificuldade. Ele está começando a mexer esses lugares para colocar as coisas nos lugares, irmão. Tem coisa nessa noite que está fora do lugar. Deus está promovendo um reboliço na sua vida, está promovendo um reboliço na sua casa. Ezequiel, enquanto profetizava, se houve um reboliço. Aparentemente, irmão, o reboliço aqui é uma agitação, é um tumulto, é uma falta de ordem, uma confusão, porque começou a bater osso com osso, começou aquele reboliço no vale, poeira levantando e osso girando para cá e para lá, o reboliço. Aparentemente, aquele vale de caos e de silêncio começou um barulho, começou uma bagunça. E é assim mesmo, irmão. Quando Deus começa a mexer na nossa vida, quando Ele começa a mudar as coisas de lugar. Sabe quando você mexe na sua casa, irmã? Quando você tira o sofá de um lugar, coloca no outro, põe a televisão na outra parede. Quando você tira a cama do lugar, coloca o seu guarda-roupa na outra parede, e você começa a mudar a sua casa. Sempre vai ter barulho, você vai identificar uma teia de aranha nova, você vai tirar, vai limpar. É o que estava acontecendo no vale. À medida que profetizava, Ezequiel profetizava, começou a acontecer um tumulto, uma certa bagunça, uma certa desordem, uma certa confusão.
Mas essa confusão que estava acontecendo era porque Deus estava colocando tudo no seu devido lugar. O que estava bagunçado, o que estava desorganizado, estava sendo agora orientado pelas mãos do Senhor enquanto ele profetizava. Por isso, nessa noite, nós vamos profetizar aqui. Nós vamos declarar a palavra de Deus. E à medida que nós declararmos a palavra de Deus sobre a nossa vida, essas coisas que estão fora do lugar na sua vida, elas vão voltar para o lugar devido. Preste atenção, essa enfermidade que acometeu o teu corpo, ela vai sair no nome de Jesus, porque ela não pertence a você. Ela vai sair no nome de Jesus. Nós vamos declarar nessa noite, vamos profetizar. Quando Ezequiel profetizava, a Bíblia diz que cada osso juntou-se com o seu osso. Cada osso juntou-se com o seu osso. Deus começa a colocar as coisas nos seus lugares, irmão. A gente não entende. A gente não entende. A gente que pensa que do nosso jeito está certo e é melhor daquele jeito. A gente fala assim: por que está mudando isso? Estava bom assim, na sua ótica estava bom, mas na ótica de Deus estava errado, irmão. À medida que Ezequiel profetizava, os ossos procurava cada um os seus ossos para colocar nos seus devidos lugares e ajustar da melhor forma. Irmão, demora um tempo para ajustar. Não é tão rápido assim. Algumas mudanças em nossas vidas têm que ter a nossa cooperação. Nós precisamos ceder em algumas áreas. Nós precisamos reconhecer algumas coisas. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Nós precisamos dizer: sim, Senhor, pode fazer essa mudança. Pode abrir sim essa porta. Pode fechar sim essa porta. Sim, pode cortar essa amizade que é muito ácida, que estraga a minha vida. Sim, Jesus, pode cortar esse relacionamento com essa pessoa que não me agrega, que não me ajuda. Sim, Jesus, pode mudar isso, pode mudar aquilo, pode sim. E pode ser que quando as mudanças começam a acontecer, irmão, nós vamos sentir um pouco desajustados, desconfortáveis. No primeiro momento, a gente vai ouvir muito barulho, muito ruído, que não é muito agradável. Mas depois você vai perceber, irmão, você vai perceber que aquilo que era seco, que aquilo que era perdido, que era destruído, que era ruim, vai começar a surgir vida. Quando você olhar, irmão, quando você perceber, você vai ver a pele se estendendo, você vai ver os nervos tomando o seu lugar, você vai ver que o Espírito está entrando e operando um milagre, porque eu e você estamos dando vazão à palavra de Deus nessa noite. Nós estamos identificando o problema e entendendo que é possível que Deus faça alguma coisa, mas eu preciso de mim mesmo declarar esta palavra nessa noite. Porque aquele exército que estava ali, de ossos secos, um dia foi vida. Quero que você olhe para dentro de você nessa noite. Porque se houver lugar de morte na sua vida, quando você olha, você fala assim: é impossível. Deus está dizendo nessa noite que é totalmente possível. Totalmente possível. Ezequiel estava declarando, andando diante da crise e declarando. Deus estava mostrando para ele o cenário, irmão. Preste atenção, Deus, irmão, Ele faz eu e você olharmos claramente a situação. Irmão, tem gente que é assim, está vendo que precisa mudar ali, que precisa agir de alguma forma ali, mas faz vista grossa. Mas Deus levou o homem lá naquele lugar e falou para ele: está vendo? O que você está vendo aí? Estou vendo osso seco, Senhor. Eu estou vendo dor, estou vendo crise e dificuldade. Pode acontecer alguma coisa? O Senhor sabe. Vamos fazer o seguinte: não, você vai fazer. Eu vou ajudar você nessa noite, mas você vai fazer. Quem vai declarar a vida sobre a sua casa é você, irmão. É a sua boca que vai declarar nessa noite. Amém? O Espírito vai fazer a obra dele, mas eu e você vamos declarar mediante a palavra de Deus. Ezequiel não titubeou, irmão, ele declarou a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse em João capítulo 5: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
O que Ezequiel estava dizendo, profetizando a palavra de Deus? E os mortos ouviram o quê? Os mortos ouviram a voz de Deus. Todo lugar de morte na sua vida nessa noite vai ouvir a voz de Deus, irmão. E não tem lugar de morte que não ouça a voz de Deus, que não bata em retirada, porque a voz de Deus está promovendo vida nessa noite no nosso espírito. Aleluias. João capítulo 11, Lázaro morreu. 4 dias Lázaro estava morto. Marta e Maria estavam desesperadas. Quando Jesus chega, Marta diz: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, tinha resolvido. Maria diz: Senhor, se eu tivesse vindo um pouquinho antes. Jesus disse: Marta, eu não te disse, se você crer, você verá a glória de Deus? Eu não disse para você, se você crer, você vai ver? Jesus se direciona ao túmulo, irmão. Ele disse: Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus não fez uma campanha para ressuscitar Lázaro, não, irmão. Ele simplesmente disse: Pai, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor me ouve. E aí Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Na mesma hora, irmão, Lázaro levantou-se no túmulo depois de 4 dias morto. Se levantou naquele lugar. Jesus disse: tirai a pedra, e Lázaro saiu para fora. Jesus é abordado por Jairo, a sua filha estava moribunda. Jesus demora para chegar na casa de Jairo, uma mulher do fluxo de sangue. No meio do caminho, quando Jesus ia para a casa de Jairo, ela interpela Jesus, ela é curada porque ela tocou na orla das vestes de Jesus. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina já tinha morrido. Jesus entra, tira aqueles que estavam pranteando, entra com os discípulos, e Jesus olha para a menina e diz: menina, levanta-te. Na mesma hora a menina levantou. Porque a palavra de Deus, irmão, não voltará vazia. A palavra de Deus cumprirá a vida sobre a sua vida e a minha vida nessa noite. Os mortos ouvirão a palavra de Deus. Morte que eu digo espiritual, situações que te remetem à morte, esse lugar ouvirá a palavra de Deus nessa noite. Aleluias. Essa é a noite da ressurreição. Essa é a noite da restauração sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Louvado seja o Senhor. Abra o seu coração, Senhor, nessa noite. Eu quero que você identifique esses lugares e apresente diante do Senhor, no nome de Jesus. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça no nome de Jesus. Olhe para esse lugar de dificuldade, de dor na sua vida, para esse lugar de derrota, de crise, de sequidão, de vale, e apresente diante do Senhor nessa noite. Ele está perguntando para você: isso pode mudar? E você vai declarar com a tua palavra nessa noite: aleluias, o poder de Deus irá tocar a sua vida e a sua casa nesse lugar, em nome do Senhor Jesus.